O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Amados irmãos e irmãs, um pouco de atenção para a instrução deste elenco de leituras que prepara a Santa Eucaristia que vamos receber e comungar, aos que estão preparados para receber a Santa Comunhão. Nós ouvimos o nosso salmo de resposta. Ouvimos assim: no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Na oração de coleta do missal diz assim: que nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que possamos perseverar na prática do bem. O tema aqui é a graça divina, porque a primeira carta aos Romanos, ela reclama que compreendamos o que vem a ser a origem do pecado, o que vem a ser o pecado em si, a lei divina, a lei dos homens e a graça. É um dos temas centrais das cartas aos Romanos: pecado e graça. E claro que isto é um problema que divide a história, aqueles que protestaram contra a doutrina da igreja, chamados os primeiros heresiarcas, pelagianos, arianos, aqueles que não compreendiam a natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo, os arianos, que achavam que Cristo era uma criatura criada pelo Deus Pai, e os pelagianos, que acham que podem salvar, o homem pode em sua natureza humana salvar-se sem a graça divina, mas com seu próprio livre-arbítrio, sua própria força. Ou os semi-pelagianos, que eles divergiam de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que o homem no pecado ele está morto moralmente. Morreu, a alma está morta. E assim é como os católicos pensam. O pecado mortal, ele mata a alma. Você pode viver, comer, dormir, fazer todos os bens naturais
do corpo biológico, suas necessidades biológicas, mas moralmente você está morto se estiver em pecado mortal, e assim pensamos os católicos. Os semi-pelagianos entendiam que o homem estava doente, e alguns católicos pensam que a Eucaristia é remédio para essa doença, de modo que você estiver em pecado mortal, comungando, ficará curado. Só que é o contrário, você está se condenando mais ainda. São Paulo nos afirma isto em sua teologia, revelada nas Sagradas Escrituras, quando diz que a comunhão assim, ela serve não para a salvação, mas para a condenação, né? Depois, finalizando é isto: como podemos compreender a graça divina? Em síntese, é isso que nós expusemos no início, como uma pequena introdução para compreendermos a carta aos Romanos, e depois nós vamos meditar sobre o conceito da graça e como é que nós recebemos a graça. Enfim, gostaria de dizer que para a salvação é necessário ser católico. Aquele que crê será salvo, que não crê será condenado. Mesmo reconhecendo que as sementes do Verbo estão em todos os seres humanos. Então, nascemos, somos pagãos. Antes do batismo existe a semente do Verbo. Esta semente do Verbo, ela estará na pessoa até ela morrer, se ela não se batizar e ela morrer como pagã. Mas se ela não for batizada, ela vai perder a salvação, ou seja, o que nos perde, o que nos leva a perder a graça santificante recebida no batismo, que nos apagou o pecado original, nos concedeu a graça de sermos filhos de Deus e membros da Igreja de Cristo, porque aqueles que são batizados e saem da igreja e nunca mais voltam, esqueceram que são filhos de Deus e que devendo ser membro da igreja, deve cumprir os 5 mandamentos da igreja, que são a participação da missa inteira, não é do ato penitencial para frente, nem do glória para frente, nem da primeira ou segunda leitura para frente, não é a missa inteira, comungar ao menos uma vez no ano, confessar ao menos uma vez no ano, fazer jejum, abstinência de carne na sexta-feira e devolver o dízimo. Então, se você se torna membro da igreja e não segue esses 5 mandamentos, você está pecando mortalmente, porque está ferindo o 3º mandamento, que é guardar domingos e dias santos de festa, de guarda. E não está honrando o nome de Deus e nem amando a Deus sobre todas as coisas, porque se você ama a Deus, diz amar a Deus sobre todas as coisas, não vem à missa dominical, você está pecando mortalmente, está mentindo. Depois, caros católicos, aqueles que escolhem vir à missa por causa da cara do padre, está sendo herético. Também faz parte da heresia pelagiana. Você, tendo livre-arbítrio, se sente moralmente doente, e aí falta a missa dominical ou se ausenta da missa dominical por conta do seu livre-arbítrio, ou seja, sua vontade é maior que a vontade de Deus. Logo, você que escolhe vir à missa por causa da cara do padre, você está pecando mortalmente, porque você está subjugando o sacramento e a Eucaristia à vontade humana, como se a deficiência que você julga o padre ter por seus conceitos, e muitas vezes conceitos passionais. Eu não gosto. Bom, a gente já sempre afirma que gostar é uma característica dos animais. O meu cachorro gosta de mim e eu gosto do meu cachorro. Eu não amo o meu cachorro porque ele não é uma mas eu cuido dele. Logo, eu estou tendo cuidado daquele animal, eu estou dando o bem essencial para que ele sobreviva e não morra, que é o que um animal precisa: comer, beber e dormir. Ponto, e acabou. Então, você, por juízos mais passionais, você acaba não gostando, e aí não vem, ou seja, seu livre-arbítrio, você é Deus de si mesmo, e você está se condenando por conta desta heresia pelagiana. Lembremos,
A heresia pelagiana é aquela que coloca a sua vontade acima da vontade de Deus. Você tem um livre-arbítrio para começar o seu caminho de salvação por si mesmo. Não, quando eu quiser começar, eu vou começar porque eu tenho uma vontade boa. Sabe esses católicos que dizem que estão na igreja, que faz arranjo de flor, que limpa, que arruma, que faz aquilo tudo por causa da boa vontade? Não, meu filho, minha filha. Você faz e ajuda a igreja porque você está vivendo uma virtude de religião e está aplicando o seu tempo livre para gastar em nome de Deus e não perder tempo com outras coisas. Você decidiu livremente porque você tem alguma virtude dentro de você, e a virtude ela é uma graça divina, porque senão o padre, para agir de boa vontade, vai ter que lhe remunerar, né, para que você, recebendo aquele valor, esteja pago, quitado a sua conta, ou você vai ter que abrir sua boca e dizer: eu quero ser voluntário na igreja. Aí o padre vai fazer um termo de voluntariado e vai inscrever você na igreja para confirmar que você é voluntário, para que depois você não coloque a igreja na justiça civil e receba seus direitos trabalhistas, né? Ou dizer: padre, eu estou procurando um emprego. Aí a gente vai pensar na possibilidade de lhe empregar com carteira assinada na paróquia e assim você receber pelo seu trabalho digno. Ou você, como pastoral e movimento, devotar aquele pequeno espaço de tempo para a manutenção da igreja como algo voluntário de fato, uma entrega a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são os católicos bonzinhos que acham que são donos da igreja e que devem ser remunerados, né, reconhecidos, né, e têm muitos direitos, né, a pedir contas a Deus a partir do clero, dos presbíteros, da igreja visível, que são os padres. Ou o padre ele deve ser um bichinho assim bonzinho, que, né, muito obrigado, porque você. Tá vendo, minha gente? Olha, fulano de tal, né? Aí depois você vai se candidatar a vereador e se fez às custas da igreja, né? Se tornou tão caridoso por conta do seu trabalho de serviço pastoral, não obstante tantos católicos que entram no mundo da política por meio do seu trabalho voluntário na igreja e que são bons políticos, honestos, se é que existe, mas comprometidos com a causa comum, né? Então, amados irmãos e irmãs, são as heresias que influenciam na conduta dos homens, tudo isso por não aceitar e não compreender a natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda heresia ela é cristológica. E o arianismo é reconhecer Jesus, o Filho de Deus, como sendo menor do que o Pai. Então, se Jesus ele é menor do que o Pai, sua relação com Cristo é uma relação materialista, material. Jesus, o pessoal erra a letra, né? Jesus, nosso irmão. Jesus, nosso Deus. E aí as mais antigas, né, cantam: Jesus, nosso Pai, Jesus, Redentor, nós te adoramos, porque Ele é Deus. Então, esta teologia materialista reduz Nosso Senhor a um grande homem, né, um valoroso, cheio de qualidades humanas, né, mas não tem verdadeira devoção a Nosso Senhor Jesus Cristo, uma prova que muitos têm dificuldade de se ajoelhar diante da Eucaristia ou de reconhecer a dimensão espiritual da igreja, e quando a gente passa e entra, um exercício de piedade é que a gente se faz a venha ao ministro, porque ele está ali não como açougueiro que vai matar o cordeiro, mas ele está sendo também sacrificado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a razão pela qual a Assembleia faz a venha de cabeça, a procissão de entrada, tanto para a cruz como para o sacerdote, um exercício muito piedoso, né? Amados, então entendamos a graça divina como a graça divina, aquela que nos inspira e que precede. Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe, para que perseveremos na prática do bem. Foi a oração de coleta da missa de hoje. E esta graça, ela precede a lei divina,
que São Paulo coloca aos romanos, e para a salvação é necessário inclinar-se à graça que recebe por meio do sacramento. E no fim deste texto, há muitos que ainda confundem-se, né? Porque o texto ele diz assim: acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, porque Deus é um só. E você se esquece, você interpreta esse texto errado. Deus é um só, né? Não, minha filha. O Deus da Igreja Católica é todo este mistério, eis o mistério da fé. O Deus da Igreja Católica, este grande mistério da unidade trina de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo, que quando é celebrado o pão, a matéria do pão, acontece uma transubstanciação. A matéria, ela é a mesma, os olhos que percebem o pão não nos engana, continua pão. No entanto, o entendemos pela fé que é corpo. Diferente dos homens que nasce um homem. O que é um homem? Nasceu menino, bebê, virou menino, adolescente, jovem, casou-se, tornou-se pai, cumpriu sua missão, que é a paternidade, é a imagem de um homem maduro, e depois vai ficar velhinho, passou a vida todinha, terminou homem. Sim ou não? Então, se você faz a mudança genética, você não consegue fazer a mudança genética, você vai mudar o aspecto exterior, né? Mas não vai conseguir mudar a sua genética de maneira alguma. Do mesmo jeito as mulheres. E com o nosso Senhor na Santa Eucaristia, o pão, ele não vai terminar somente pão. Como disse, os olhos percebem pão, mas o entendimento, a fé, ou os ouvidos que escutam, isto é o meu corpo, é que nos dá o conceito correto de quem é nosso Senhor. Por isso que a igreja diz que a fé entra pelos ouvidos. E aí a gente, escutando esta palavra, entendemos então o que acontece com o nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus dá 2 instruções pesadíssimas aos fariseus e aos doutores da lei. Aos fariseus, que constroem os túmulos continuando o ato pecaminoso dos seus pais que mataram os profetas, um mata, o outro enterra. Seus fariseus, seus hipócritas, vocês que trazem a conduta moral, Deus, vocês só fazem enterrar aqueles que os seus pais mataram, né? Então, baixa a bola, né? E aos doutores da lei, roubaram a ciência, não entraram por ela e impediram outros de entrar. Então, nosso Senhor adverte severamente a nós, igreja, para não fazermos a mesma coisa que os fariseus e os doutores da lei fizeram. Ai de vós, fariseus, que matam os profetas. Você mata o profeta quando você passa uma régua querendo nivelar os mandamentos da lei divina ao seu bel prazer, ao seu livre-arbítrio. Então a gente está instruindo, né, nos embebendo da tradição, dos mandamentos da igreja, da revelação bíblica, da doutrina da igreja, justamente para que a gente não caia no erro de uma consciência errônea e subjugar a vontade de Deus, a nossa vontade humana, por meio dos nossos sentimentos. Eu sinto que hoje eu posso comungar, é porque eu estou doente, né? Então, aí, e muitos, infelizmente, ensinam errado, né? Não, a Eucaristia ela é remédio para a salvação. Meu filho, o remédio para a salvação
é a confissão. Claro, e depois a comunhão, mas uma coisa deve preceder a outra, né? Então você está principalmente em estado de graça. Então, amados irmãos e irmãs, quando a gente acolhe esta santa doutrina, que o nosso coração possa de fato se ordenar e se orientar, e que pela intercessão de Santa de Virgens, mulher santa, que teve 7 filhos, ficando então viúva, ela entra no mosteiro da sua própria filha, que se tornou abadesa. Então, uma mulher de grande virtude, pela sua intercessão, possa iluminar o coração das mães e das mulheres, para que acolham a palavra de Deus como a Virgem Santíssima, no silêncio, na contemplação, e que de fato preceda a graça de Deus, ela preceda e ela possa nos fazer perseverar, nos acompanhar na vontade e no bem, que é a vontade de Deus. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.